Fala galera, Robson Lima aqui. A câmera voltou. Não era nada demais no final das contas, mas para eu descobrir isso eu tive que andar o comércio todinho daqui de Belém, né? Enfim, você já sabe, vocês que moram em cidades grandes sabem que andar em centro comercial de cidade é um negócio complicado, né? Quase uma selva e tal. Mas enfim, depois eu posso fazer um vídeo só sobre essas experiências, foi engraçado na verdade. Mas enfim, não importa. Vamos voltar com nossos trabalhos, né? Graças a Deus. Eu sei que é julho, é férias, a maioria de vocês não tá nem... Mas eu não quero saber, eu vou continuar fazendo. Vamos falar sobre Gilberto Freire. Eu fiz um vídeo passado sobre a introdução da sociologia brasileira, certo? Então eu citei vários autores, um deles era o Gilberto Freire. Eu vou falar um pouquinho mais detidamente sobre alguns aspectos da obra do Freire, em particular o Casagrande Senzala. Bom, primeiro, quem é o Gilberto Freire? Quem é essa pessoa, o Gilberto Freire? O Gilberto Freire, ele nasceu em 15 de março de 1900, lá em Recife, tá? E ele morreu em Recife também, em 18 de julho de 1987. Ou seja, você vê que ele basicamente pega o século XX inteiro, né? E ele é de uma família bem tradicional, bem tradicional quer dizer, tipo, os freires remontam quase à colonização, sabe? É um pessoal assim bem antigo. Uma família bem antiga, bem tradicional, do lado de Recife e tal. E ele foi muitas coisas. Ele foi escritor, ele fez muitos ensaios. E na verdade, oficialmente ele nunca foi um sociólogo, tá? Como eu já disse, sociologia no Brasil como profissão é só 1930 para frente. E o Gilberto Freire em particular nunca foi sociólogo. Ele estudou sociologia, entendeu? Eu vou explicar já já. Enfim, ele escreveu muitas coisas. E ele é muito conhecido aqui para nós sociólogos pelo livro Casagrande Senzala, ok? Esse aqui é o grande livro dele em termos mais sociológicos, antropológicos. Bom, em termos de vida pessoal, ele na verdade ele chegou a estudar fora, tá? Ele fez o mestrado dele, Master in Arts, né, que chamava naquela época, foi em Colômbia, nos Estados Unidos e tal. Tudo dá pra você perceber que que a família dele pobre não é, né? Mas enfim, naquele tempo para ser educado não tinha como. Hoje em dia tem coisas, né, de pronto e tal. Naquele tempo não tinha nada disso. Então, ele, nessa Universidade de Colômbia, no mestrado dele, ele conheceu o Franz Boas. O Franz Boas, ele é esse antropólogo americano, que ele basicamente traz a antropologia para a América, porque a antropologia no começo do século XX era uma coisa de europeu. Então o Franz Boas, ele traz isso para a América, lá nos Estados Unidos, e ele tem uma abordagem que a gente chama de culturalista. Eu vou falar mais sobre o Franz Boas em outro momento, mas basicamente ele é diferente da antropologia que se fazia então. A antropologia que se fazia então era um negócio meio, vamos medir crânios e vamos comparar tamanhos de polegares, essas coisas. Era uma coisa meio ainda muito ligada a um saber muito biológico, e se fazia umas extrapolações meio sem pra quê. Tipo, o teu crânio é menor, então logo você é menos inteligente. Pronto. Não se havia uma grande necessidade de se explicar. E isso acabava legitimando saberes como o darwinismo social e coisas que tipo, hoje em dia a gente olha e pô, isso não tem nada a ver. Mas naquele tempo se considerava que era mais alta ciência, né? Coisas da vida. Enfim, o Franz Boas, ele foi uma das primeiras pessoas, porque assim que a gente conhece aqui no Ocidente, né? De trazer a ideia da cultura para dentro da antropologia, né? Porque cultura até então é um conceito construído também, né? É um negócio bem complicado. Mas basicamente ele começou a entender o ser humano de uma outra forma que não fosse simplesmente a antropologia, o estudo dos povos primitivos lá, do pessoal que não escreve nada. E não, vamos pegar essa ideia da antropologia como estudo do outro e vamos melhorar isso aqui, porque isso aqui está muito ruim, está muito então vamos melhorar isso, vamos trazer a cultura. O Gilberto Freire, ele está dentro dessa corrente culturalista aqui, ok? Então, a tese de mestrado dele é Vida Social no Brasil nos meados do século XIX. Ela foi publicada em 1922. Ou seja, você já vê que tem um contexto histórico legal aqui. 1922, no Brasil, a gente tem o quê? A Semana de Arte Moderna. A gente tem a Ariano Suassuna, a gente tem Tarsila do Amaral. É aquela coisa que vocês veem em literatura, né? Que é justamente as mudanças modernas do Brasil. O Brasil querendo ser moderno e ao mesmo tempo não sendo e sendo. Então você vê que o Gilberto Freire ele acaba
involuntariamente entrando também nessa corrente do que é ser brasileiro, do que é a brasilidade e tal. E quando ele vai voltar pro Brasil depois, tá? E tal, vai fazer vários trabalhos. Casagrande Senzala foi publicado em 1933, mas ele foi escrito em Portugal, ok? Então a gente já começa a tentar entender certas coisas. Em 1933, o que você tem aqui no Brasil? Você tem Estado Novo, certo? E o Estado Novo, Vargas, ele tem um papel fundamental na construção do que é a nossa brasilidade. Coisas que a gente olha e diz, isso aqui é de brasileiro, por exemplo, o samba, ok? O samba. Carnaval do Rio. Quem começou a, digamos assim, reabilitar o samba foi o Vargas. Porque o samba ele era uma coisa de gueto. Ele era o que o rap dos anos 80 foi, entendeu? Aquela música de gueto, de pobre, que tipo ninguém quer saber, porque é coisa de pobre. E o Vargas, não o Vargas Pessoa, mas também, mas enfim, a estrutura política, né, em torno do Vargas. Na ânsia de construir o que é o ser nacional, se apropriou de vários elementos, um deles foi justamente o samba. E transformou o samba numa coisa, não, isso aqui é coisa de brasileiro, é brasileiro, olha só que som legal, que diferente. E aí a gente começou a chegar num ponto mais parecido com o que a gente tem hoje em relação ao samba do Rio. Por mais que você não more no Rio, você conhece alguma coisa de samba, você acaba sabendo dos desfiles. É provável que a sua cidade tenha um desfile também, se ele é grande, se ele é pequeno, etc. Enfim, continuando. O Gilberto Freire vai escrever Casagrande Senzala, certo? O Casagrande Senzala, ele foi publicado em 1933. E qual é a grande importância do livro Casagrande Senzala? A grande importância... Vamos colocar as coisas em perspectiva, ok? Porque é muito fácil chegar para você e dizer democracia racial é uma merda lá. Não, vamos colocar as coisas em perspectiva. O tema da sociologia, do pensamento social brasileiro, de modo geral, é a construção da nossa nacionalidade, é a construção do que é ser brasileiro, é a construção de o que nos faz brasileiros, é isso, é aquilo. Então, o que nos faz ser brasileiros, nós temos várias subperguntas. Entre elas, a miscigenação foi uma coisa boa ou ruim para o país? Como podemos desenvolver o país? Como podemos torná-lo moderno se nossas origens são tão diferentes das origens dos europeus, que são os modernos por excelência? Então havia certas perguntas que nem sempre elas eram colocadas dessa forma que eu estou falando, mas é uma preocupação que você vê em textos da época, inclusive artigos de jornal e tal, você nem precisa ir muito longe. O que acontece? Dentro dessas preocupações, a grande linha dominante no Brasil era o quê? Que é a nossa miscigenação. Miscigenação que eu digo miscigenação mesmo, do jeito que eles entendiam miscigenação na época, né? Porque a visão de raça ainda era muito forte nas pessoas. Aí até hoje, né? Imagina naquele tempo. Que tipo, tinha o branco, tinha o mulato, tinha o negro, tinha o índio. Era tudo muito cada um no seu quadrado. Então a grande ideia era que essa mistura ia ser ruim para o Brasil, porque as características puras das raças elas iam se perder, entende? Então o Gilberto Freire é um cara que vira e diz, não, bicho, vocês estão tudo errado. Haviam outras pessoas antes de Gilberto Freire que disseram que essa história estava errada? Haviam. O mérito do Gilberto Freire é fazer isso de uma forma contundente, no momento certo, no tempo certo, do jeito certo. E as pessoas compraram a ideia do Gilberto Freire, entendeu? Qual é a grande... E Robson, a defesa... Então Casagrande Senzala quer dizer o quê? Democracia racial. Pois é. A tese, digamos assim... Eu falo a tese em termos muito soltos, né? Porque Casagrande Senzala, inclusive se vocês forem inventar de ler, e leiam, é bem legal. Ele não é um livro sociológico, tá? Ele não é uma tese sociológica de nada. E o que acontece? Ele, como ele... O próprio Gilberto Freire dizia, ele era um escritor... formado em sociologia, entende? Formado em antropologia. Então ele era um escritor. Casagrande Senzala não é um livro científico, ok? Não tem dados estatísticos, não. O que tem? Tem uma análise por vários ângulos da brasilidade, da construção, da relação social que existia entre senhores, escravos e, enfim, essa dialética, digamos assim, né? Embora ele não use esse termo, tá? Então, nessa ideia você tem que Gilberto Freire, qual é a grande ideia? Gilberto Freire vai dizer o seguinte, olha,
A miscigenação não é ruim, pelo contrário, ela é muito boa. E não é só boa, mas é ela que formou o espírito nacional. Então, a grande sacada de Casagrande Senzala foi justamente tentar entender a miscigenação cultural e a miscigenação até racial mesmo. Racial, aspas, sempre, tá? Está refutando justamente que isso era uma coisa ruim e querendo dizer que havia coisas positivas nisso e que elementos positivos dessa miscigenação podiam se encontrar em vários aspectos da sociedade brasileira, vários aspectos da sociedade portuguesa, das sociedades indígenas, das sociedades negras poderiam ser encontrados até hoje, né, seja em culinária, seja em arquitetura e etc. Coisas que hoje a gente vai chamar de aculturação, ou então fricção interétnica, onde tem os conceitos mais refinados hoje em dia para falar dessas coisas. O Gilberto Freire lá atrás já estava se referindo a eles. Muitas críticas ao Casagrande Senzala no sentido de que ele estabelece uma democracia racial, onde todo mundo está bem, os senhores são bonzinhos, os escravos alegremente se submetem. Olha, eu não vou dizer para vocês que não tem essa leitura possível da obra, porque Casagrande Senzala não é uma obra científica, ela se abre a certas interpretações, por mais claro que o autor queira ser, eu não duvido que acabou, digamos assim, sendo uma consequência. O próprio Gilberto Freire, posteriormente que eu digo a vida toda inteira dele, tá? Então, a vida inteira dele teve que explicar o que ele quis dizer com a democracia racial. Ele diz que, posteriormente, né, ele diz que não é que não fosse bem assim, mas é que era uma situação que, comparando-se o Brasil do começo do século XX com os Estados Unidos, que era o grande modelo de democracia, ou a Suíça, que era o grande modelo de democracia, o Brasil estava bem, ou menos ruim, porque os Estados Unidos, apesar de nós termos uma democracia muito bem estabelecida, uma sociedade civil atuante, mas os negros, os negros eram totalmente segregados, inclusive fisicamente nos espaços. Existiam bancos de ônibus para negros, esse tipo de coisa. Coisas que no Brasil não tiveram. Ou então na Suíça, o voto feminino na Suíça, se eu não me engano, ele foi aprovado só quase nas portas da Segunda Guerra Mundial, sendo que a Suíça é uma das democracias mais antigas do mundo. Democracias não, é um dos sistemas políticos mais antigos do mundo. Enfim, para o Gilberto Freire, quando você colocava essas coisas em perspectiva, a ideia toda de democracia racial podia ser mais ou menos relativizada. Não livrou ele das críticas, não. Na verdade, o grande mérito de Casagrande Senzala para a gente hoje é por ter trazido essas questões de nacionalidade para o debate da sociedade brasileira de um modo geral. Porém, como ele não é um cientista, ele não possui os métodos científicos, né? Ele não procura a precisão, a exatidão, ele não procura fugir da conotação, né? Então acaba sendo complicado. É um livro bom de ler? Vou falar para vocês que é bom mesmo. Inclusive, é na verdade deliciosamente bom de ler, especialmente as partes que ele vai falando sobre a culinária e sobre a vida sexual das pessoas. É uma coisa muito engraçada, sério. É um livro ótimo, é um livro muito bom mesmo. Não, Freire acaba sendo inadvertidamente essa força que acaba trazendo para o debate a questão da miscigenação de uma outra forma. Ele não foi o único também que fez isso. Se você for ver Euclides da Cunha em Grande Sertão Veredas, ele também está procurando superar explicações baseadas em miscigenação de raças, ou porque a gente vive no calor, então nós somos preguiçosos, que é uma coisa que a gente chama de determinismo geográfico. Eles são dois autores que estão procurando superar isso, ou tem outros também, mas até pela não cientificidade da coisa e certas ingenuidades mesmo, de certas formulações, acabou sendo uma coisa meio um tiro que saiu pela culatra. No geral deu certo, mas é meio desviado, então as pessoas... Bom, existem outros autores melhores para falar isso, em termos científicos, é isso que eu quero dizer. Robson, então é só isso a importância do Freire, só que ele trouxe isso para o debate? Olha, sociologicamente sociologicamente sim. Até hoje é o tipo de coisa. Se você for pegar uma prova de vestibular, uma prova de Enem, você vai ver gravuras, você vai ver citações do Freire, porque é possível sim, até hoje, você ir voltar para a obra do Freire e pegar coisas interessantes. É claro que é. Até porque se não fosse, a gente não estava falando dele até hoje. Mas não é uma obra científica, portanto é uma coisa meio lide com precaução, entendeu? As ideias são legais, mas há críticas feitas a elas. Notadamente,
a crítica ao papel do negro, tá? O papel do negro, que em Gilberto Freire é uma coisa meio, ele está aqui, ele está existindo, ele está bem, que não é tão por aí. E o papel do índio também. Quanto ao papel do negro, na verdade, quem vai falar um pouco mais disso vai ser justamente Florestan Fernandes. Só que isso já vai ser lá para os anos 50, né? Lá quando sociologia já é uma coisa mais profissional. Se eu não me engano, tem alguma coisa também sobre isso, informação do Brasil contemporâneo, de 1942, do Caio Prado Júnior. Mas eu mostro outro vídeo, não se preocupe. A democracia racial é sim o termo do Freire, mas ele tinha uma acepção ligeiramente diferente do que as pessoas geralmente entendem. Ele reconhecia até que a leitura poderia ser feita dessa forma, mas ele gostava muito de sublinhar em entrevistas subsequentes ao lançamento do livro, etc., que a noção dele de democracia racial não era perfeita, mas que existia sim. Ele era um advogado da democracia racial, que bem ou mal, nossa miscigenação nos fez mais bem do que mal. Se estava certo ou errado, isso é uma coisa para vocês pensarem, afinal de contas isso aqui não são só exposições, também a gente tem que conversar, a gente vai dialogando, a gente vai se entendendo, né? Bom, no mais, gente, muito obrigado, estamos de volta, estou super feliz, nossa, graças a Deus, estamos de volta. E não se esqueçam, os links de redes sociais aí nesse link aí embaixo do socialvlog.flavorosme, é um site que agrega as minhas redes sociais, tá? Então de lá, eu tenho o Badu, você vai lá e clica e vê se eu tenho o Badu. Entendeu? Então é um pouco mais fácil, né? A página do Facebook, não se esqueça da página do Facebook. Nesses momentos que eu fico sem câmera, eu gosto muito de botar coisas lá. Então vocês ficam sem o vídeo, mas tem alguma dosezinha de sociologia na vida, né? Pra deixar a vida mais legal. No mais, muito obrigado, gente. Bem-vindo de volta, né? Até a próxima.